Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Vamos estudar agora o livro de Gênesis, capítulo 46, né? Gênesis 46 vai nos mostrar a listagem dos descendentes de Jacó, né? Israel, que entraram com ele no Egito. Então vamos estudar essa parte da Bíblia, da palavra de Deus. Então vou colocar aqui a palavra. Deixa eu colocar aqui no modo tela inteira para você ler junto comigo. Ele diz assim: Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Betseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó. Chamou ele: Aqui estou. Respondeu Jacó. O versículo 3 ele diz assim: Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz, né? Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Olha só que coisa profunda, né? Deus falando aqui com Jacó. Porque talvez, Jacó estivesse com medo, né? Pois ele se lembrava que o seu avô Abraão também havia se metido em vários problemas, né? Quando ele foi para o Egito. E quando Isaac, pai de Jacó, também foi para o Egito, o próprio Deus, aliás, quando ele estava indo em direção ao Egito, Deus impediu. Deus falou: não, você não vai para lá, fica aqui. Né? Então, o Egito podia ser um lugar arriscado para o peregrino de Deus, para Jacó. No entanto, Deus ele falou com Jacó, né? Garantiu para Jacó que era seguro essa viagem, tanto para ele como para sua família, era seguro essa mudança. E aí ele vai dizer no versículo 5 o seguinte, olha só, ele vai dizer o seguinte: Jacó saiu de Betseba e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Filhos, netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Então, veja só, né? Aquele pequeno bando de pessoas, de imigrantes, um dia seria uma bênção para o mundo todo, né? Versículo 26 ele vai dizer o seguinte: no total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Então, interessante isso aqui, porque se você fizer a soma dos descendentes de Jacó, por meio de Lia, por meio de Zilpa, por meio de Raquel, né, Bila, você vai perceber que dá 70 pessoas. Né? 70 pessoas, eles vão se multiplicar, e nós vamos ver isso lá em Êxodo capítulo 1. Eles se multiplicam muito, é demais, chega a assustar, de modo que quando Moisés vai libertá-los da terra do Egito, os estudiosos falam que pode chegar até 13 milhões de pessoas, né? Cumprindo então o que Deus tinha falado para Abraão, que a descendência dele seria inumerável, como o pó da terra, como as estrelas do céu. E aí, nos próximos versículos, versículo 28 ao 30, vai nos contar a respeito desse encontro, né, de Jacó
com seu filho José. Olha que coisa bonita, que coisa interessante. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informações sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai, Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Interessante, não é verdade? Então, 22 anos separados, Jacó lamentando a suposta morte de José, achando que ele havia sido devorado por uma fera, agora eles se reencontram, né? Finalmente, depois de décadas separados. Então, se encontraram. E José preparou a terra de Gósen, que era uma terra muito próspera, né, com vegetação, com plantio, enfim. E a Bíblia vai dizer, por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. Muito profundo, não é verdade? Então, a declaração aqui de Jacó, esse versículo que nós acabamos de ler, nos faz lembrar das palavras, né, lá do Segundo Testamento, as palavras de Simeão, ao contemplar o menino Jesus. Né? Ele falou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Se eu não me engano, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 29. Então, é muito profundo. Todos os sonhos de José haviam se realizado. Então, era chegada a hora de compartilhar agora as alegrias, né, as tristezas também da vida, né, com toda a sua parentela. Enfim, o versículo 31 vai dizer assim: José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: irei ao faraó e lhe direi, meus irmãos e toda a família de meu pai chegaram à terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também: quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, diga o seguinte: durante toda a vida nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disserem isto, ele permitirá que vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores. Né? Então, os egípcios, eles tinham preconceito contra pastores de ovelhas, né? Que era o caso da família de Jacó. Agora, um detalhe, né? Deus usou esse preconceito. Olha como Deus faz as coisas certas. Ele usou esse preconceito dos egípcios contra pastores de ovelhas justamente para colocar o seu povo separado dos egípcios, né? E na principal terra do Egito, que era a terra de Gósen. Quer dizer, uma das terras mais férteis da terra do Egito. E ali o povo de Israel ficou durante aquela terra 430 anos. E esse preconceito também, esse desprezo que os egípcios tinham para com o povo de Israel, como pastores de rebanho, também foi usado por Deus para que os filhos de Israel não caíssem no erro de se misturar com os egípcios. Tipo, casando-se com as mulheres egípcias, dando suas filhas para se casarem com os homens egípcios. Então pensa você, o que iria acontecer com essa mistura, né? O que poderia acontecer com essa mistura? Então Deus providenciou para que o povo de Israel ficassem isolados de todo o restante do Egito. E assim eles pudessem cumprir os seus propósitos. Né? Deus iria cumprir o propósito que ele tinha para
com esse povo, para com essas pessoas, né? De dali nascer uma nação poderosíssima, que futuramente viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Nós vamos estudar no próximo vídeo Gênesis 47, tá certo? Quando Jacó se apresenta diante de Faraó. O próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.